O episódio 2, que inicia a saga do Reino dos Duelistas de Pegasus, é uma adaptação bem direta dos capítulos equivalentes do mangá. Só há duas alterações notáveis. A primeira é a adição dessas cenas em que Joey pratica o jogo com o avô do Yugi por vários dias. No mangá isso não acontece, todos os eventos do episódio se passam em um só dia, e tiveram algumas alterações para fazer essa nova passagem de tempo fazer sentido. Eu acho que queriam dar mais relevância pro avô do Yugi antes do que logo acontecerá com ele. A segunda alteração, e a mais interessante pra mim, é quando Pegasus duela contra Yugi via televisão. No mangá, os amigos do Yugi assistem enquanto ele joga, e todos acreditam que o Pegasus é uma gravação. Sim, eles acham que, de alguma forma, Pegasus previu com exatidão todas as jogadas e ações que o Yugi faria durante o duelo. Só no final eles percebem que, de fato, o Pegasus estava usando magia. Quem diria? Sinceramente, chega a ser surreal. Esses personagens já lidaram com várias situações envolvendo magia até aqui. É bizarro eles não sacarem de primeira. Enfim, no anime eles mudaram pra deixar óbvio logo de cara que é magia, cortando vários comentários da plateia do pessoal enquanto o Yugi joga. Mas não se preocupe, esse anime ainda tem 220 e tantos episódios pra fazer mais disso. O episódio 3 é bem mais interessante em termos de adaptação. A primeira alteração é o destino do avô do Yugi. Como vocês já devem saber, no anime, Pegasus rouba a alma dele e, mais tarde, prende ela em uma carta. Tudo para forçar Yugi a participar de seu torneio, o Reino dos Duelistas. Mas no mangá, Pegasus prende a alma dele na fita VHS que ele usou no duelo. Sério. E Yugi se comunica livremente com ele via uma câmera filmadora. Assim que eu li o mangá, ficou bem claro por que essa alteração foi feita. Deixar o Yugi ter contato direto com o avô tira completamente a urgência da missão dele, e torna a situação bem menos séria. Digo, não que Yu-Gi-Oh! Seja uma série que eu preze por seu realismo e seriedade, mas vocês entenderam. Além disso, prendê-lo em uma carta ajuda a associá-lo com o que aconteceria com o Mokuba e o Kaiba depois, o que deixou tudo mais conectado, sabe? O anime adicionou uma cena de Yugi e Joey no telhado, se lembrando de como eles se conheceram, e ela apresenta um resumo bem resumido dos eventos do primeiro capítulo do mangá. Sério, gente, o capítulo do mangá ele é um daqueles capítulos duplos, então ele é super longo. E essa seria a única aparição do Ushio até 5Ds. No mangá, Joey assiste a fita de seu irmão falando sobre sua futura cegueira na frente de todo mundo, diferente do anime, que ele assiste sozinho. O anime fez isso pra guardar a revelação até depois da cena em que Joey se joga pra pegar os cards e conectar isso mais com o sentimento de impotência dele, o que eu achei mais eficaz, mas é a opinião própria. Outra diferença interessante no mangá é que a Teia, o Tristan, ou Honda na versão japonesa, e o Bakura acompanham o Yugi no navio sem nenhum drama, enquanto que no anime eles são barrados e precisam embarcar escondidos. E o Bakura se esconde do resto, porque ele ainda não foi estabelecido como parte da turma. Pra mim essa foi uma boa mudança, porque ajudou a estabelecer as personalidades de cada um, e não deixou tudo preso só a papo sobre trocar cartas e duelos, como no mangá. Falando em cenas climáticas, no mangá só o Joey mergulha pra pegar as cartas de Exódia, e depois eles imediatamente cortam pra quando ele já saiu da água e está no navio. O anime estende essa cena com o Yugi também pulando e os amigos se revelando pra jogar uma escada, o que eu achei também mais eficaz e um bom clímax pro episódio. Os episódios seguintes mostram o começo do Reino dos Duelistas, com o duelo contra o Weevil, ou Insector Haga no original. E ele não é muito diferente do mangá, mas destaca uma grande diferença que há entre o mangá e o anime, que vai se estender por toda essa saga. No mangá, as partidas desse torneio acontecem dentro dessas casinhas, ou caixas de duelo, que já tinham aparecido em capítulos anteriores. Nelas, os jogadores ficam em uma mesa, e a caixa é feita de material holográfico que projeta os monstros. O anime trocou isso pelos rings de duelo, enormes plataformas que se estendem do chão e projetam os monstros de baixo, enquanto os duelistas ficam em cada ponta, em pé. Muitos defendem as caixas de duelo por serem bem mais plausíveis e menos absurdas do que os rings, mas eu consigo entender por que o anime trocou elas pelos rings. As mesas de duelo dentro das caixas são pequenas demais, e os animadores teriam menos liberdade para fazer os monstros se moverem e se expressarem. O mangá não tem esse problema, porque Kazuki Takahashi adora apresentar os monstros em proporções mais simbólicas e menos literais, mas em animação isso seria bem mais difícil de fazer. Sim, as plataformas saindo do chão são um enorme exagero, mas o Pegasus é extremamente excêntrico, então pra mim ainda é plausível. Aproveitando que eu estou falando sobre coisas gerais, sabe como no Reino dos Duelistas as regras do jogo não fazem o menor sentido e todo mundo parece que inventa as regras à torta e à direita? Pois é, o Takahashi não é um enorme fã de regras, ou pelo menos de regras que impeçam seus momentos shounen dramáticos. O duelo seguinte, entre Joey e Mai, serve para ilustrar como a mudança de caixas de duelo para rings altera certas coisas. Tanto no mangá quanto no anime, Mai Valentine, ou Mai Kujaku no original, adota uma estratégia de usar perfumes diferentes em cada uma de suas cartas para reconhecê-las sem precisar olhar para elas. O que nunca fez muito sentido para mim,
Quer dizer, eu não vejo como isso mudaria tanto a estratégia. Ela ainda só poderia sacar uma carta por turno. Ignorando por um momento o fato de o olfato humano não ser bom o suficiente para distinguir cheiros em um cenário como esse, o fato do Joey conseguir sentir os cheiros faz mais sentido dentro de uma caixa fechada do que em um ringue que é aberto ao ar livre e que mantém os duelistas a tipo 5 metros de distância um do outro. Mas eu não diria que faz tanta diferença assim. Depois temos o duelo entre Yugi e Mako Tsunami, ou Ryota Kajiki no original, que não tem nenhuma grande alteração, mas eu só quero apontar que eu acho esse o duelo mais sem pé nem cabeça que o Takahashi já fez. Yugi, use um monstro pra atacar sua própria carta mágica. Isso faz muito sentido. Bem, já que não aconteceu muita coisa nesse episódio, vamos falar sobre outra alteração geral dessa saga. No anime, Yugi alterna entre suas duas versões praticamente uma vez por episódio, e tem até uma sequência de transformação a la Mahou Shoujo, mas no mangá, ele fica no modo Yami Yugi pelo torneio quase inteiro, e só ocasionalmente volta ao normal. Acredito que mudaram isso pra estabelecer melhor o personagem do Yugi e deixar claro a diferenciação entre os dois Yugis, ou seja, o que o mangá passou os primeiros 7 volumes fazendo. Um efeito interessante é que várias falas do Yami Yugi do mangá passaram a ser ditas pelo Yugi normal. Elas são as mesmas, mas ditas com menos severidade e confrontacionismo. É um neologismo, puxa. O evento seguinte, que marca a estreia oficial do Mokuba no anime, tem alterações bem interessantes. Eu acho que eu já falei isso umas 1000 vezes. Vamos começar com outro resumo básico. Tudo começa quando Yugi e a turma veem um dos homens do Pegasus, Kemo, ou Saruatari no original, expulsando esse menino de camisa rosa da ilha porque ele ficou sem estrelas, que são o que esse torneio usa pra marcar pontos, porque alguém roubou dele. A turma da amizade promete encontrar o ladrão e devolvê-las. Camisa rosa diz que o ladrão foi o menino usando um lenço, que Yugi enfrenta e depois descobre ser Mokuba, o irmão mais novo de Kaiba, que foi capturado por Pegasus como parte do plano dele de tomar a corporação Kaiba, a empresa do Seto. Mokuba é convencido a devolver as estrelas, mas Kemo as joga no mar. E isso inclui 2 que Mokuba roubou do Yugi, e depois prende o Mokuba. Ok, vamos pausar aqui porque já amontoamos bastantes mudanças. A primeira, e menos significante, é que no mangá, Kemo manda o barco do Camisa Rosa imediatamente, sem esperar Yugi e Sia voltarem com as estrelas, enquanto que no anime eles esperam até Yugi e companhia voltarem pra mandar ele embora, pra mostrar que eles não tinham a menor chance. Em segundo, e previsivelmente, as reações de todos para com Mokuba são diferentes. No anime eles não tratam ele como um velho conhecido como no mangá, porque, pro telespectador, essa é a primeira vez que ele aparece. O anime deixa ambíguo quanto aos personagens. Ele não parece ser um desconhecido pra eles, mas eles não parecem ter um passado de quase terem sido envenenados por ele, como no mangá. Ok, agora a grande alteração. No mangá, a magia negra egípcia antiga que Yami Yugi jogou sobre Kaiba o colocou em um coma catatônico. E ele anda desacordado desde então. E foi isso que fez Pegasus tentar tomar a corporação Kaiba. No anime, o Kaiba tá bem, só que sofreu tamanho baque filosófico ao perder pro garoto Coração das Cartas, que parte em busca do sentido da vida, ou algo do tipo. Essa foi uma alteração bem ruim. Claro que teriam que tirar o lance do coma pra fazer o Yami Yugi ficar mais heróico, mas o Kaiba jamais abandonaria a empresa. Nas duas versões, Mokuba possui uma chave importante para informações da empresa que Pegasus precisaria, mas no mangá é literalmente uma chave que o Mokuba engole. No anime, essa chave é uma carta. Surpresa. E ele não engole a carta. Nas duas versões, Mokuba decide roubar as estrelas do Yugi no meio do jogo, mas, mais uma vez, a mudança de caixas de duelo para rings alterou completamente o modo como essa sequência de eventos funciona. No anime, Mokuba, exibindo inéditos poderes ninja, de alguma forma desce do seu lado do ringue, corre até o lado do Yugi, escala ele e rouba 2 de suas 5 estrelas, sem ninguém perceber. No mangá, como eles estão numa mesa, é bem mais simples, mas o anime deixa mais claro exatamente quantas estrelas ele pega do Yugi, enquanto que no mangá só descobrimos quando o Joey fala depois, porque as estrelas do Yugi ficam misturadas com as estrelas roubadas. E o Mokuba parece deixar 4 delas cair nesses quadros. Ok. Após ser convencido por Yugi, Mokuba tenta devolver as estrelas direto no mangá, mas Kemo brota do nada e impede, dizendo que é proibido trocar estrelas sem duelar. O que é meio idiota, considerando todas as vezes nesse torneio que isso acontece. Mas acho que é aquele tipo de coisa que só vale se você for pego. Enfim, no anime, como eu resumi, Mokuba tenta devolver as estrelas pro Kemo, que as joga na água, incluindo as 2 do Yugi. Por que ele não separou as estrelas do Yugi do resto? Enfim, uma parte da cena que funcionou foi o Kemo ter usado isso como armadilha pra capturar o Mokuba, o que é mais interessante do que o lance dele no mangá de brotar do chão. Enfim. Com isso partimos pro evento seguinte. Yugi duela contra um suposto fantasma de Seto Kaiba pela liberdade de Mokuba,
que mais tarde revela-se ser só um eliminador do torneio. Duelistas que o Pegasus contrata para tirar jogadores dele. Ele joga com o baralho do Kaiba que o Pegasus roubou, mas com a ajuda de uma trapaça básica do verdadeiro Kaiba, Yugi o vence e causa-lhe um derrame. Infelizmente, Mokuba levado mesmo assim. E essa é uma das maiores mudanças desse arco. No mangá, Yugi enfrenta um eliminador completamente diferente, o Marionetista da Morte, que usa um fantoche com a aparência e, dizendo ele, a alma de Seto Kaiba. Essa alteração é estranha porque as duas versões apresentam a mesma história, eliminador com baralho do Kaiba, que diz que o verdadeiro está morto. Então não vejo por que mudaram, e o marionetista tinha um design mais legal. Sério, esse palhaço é ridículo. A trapaça do Kaiba também é diferente nas duas versões. No anime, Kaiba é caçado pelos Homens de Pegasus enquanto desenvolve seu novo disco de duelos, e após isso invade sua própria mansão, usando seu sistema para hackear a rede do reino dos duelistas, e não pense muito na lógica por trás disso, e trapacear em prol do Yugi. No mangá, ele simplesmente acorda do coma no meio da partida, e isso magicamente faz uma trapaça em prol do Yugi. Ou seja, a trapaça é tecnológica em um e mágica no outro. E por fim, a punição do marionetista é bem mais dura do que a punição do palhaço imitador. Se bem que nunca fica claro o que aconteceu com o palhaço. O duelo entre Joe e Rex Raptor, ou Dinosaur Ryuzaki no original, foi mudado de pequenas maneiras. Algumas cenas foram encurtadas ou cortadas de vez, e enquanto outras foram adicionadas. Em particular, esse pequeno subplot do Joey e do Tristan brigando é exclusivo do anime. E provavelmente foi adicionado porque, diferente do mangá, o Tristan ainda não tinha recebido nenhum destaque no anime. Para fazer o subplot funcionar, algumas cenas foram reescritas e reestruturadas. Acho que a única cena que realmente fez falta pra mim foi esse momento em que os dois Yugis conversam sobre as habilidades do Joey, porque acho que no anime eles queriam guardar a primeira conversa direta entre os dois pro próximo evento. Mas fora isso, acho que nada de importante foi perdido. Digo, sei que é uma opinião muito controversa, mas esse duelo é meio chato. Ok, acho que isso basta pra parte 2. Mas fiquem ligados para a parte 3, em que o anime finalmente vai chegar em um certo personagem que eles andaram negligenciando. E depois eles vão negligenciar mais, mas isso é história para um outro dia.